Enquanto muitos viam avanços como os automóveis de Henry Ford, como a realização da promessa do sonho americano, muitos outros, como o reverendo Dr. Henry Van Dyke de Princeton, viam o surgimento da música jazz como uma ameaça a esse próprio modo de vida. Pelo que entendo, isso não é música de verdade. É apenas uma irritação dos nervos da audição, uma provocação sensual das fibras da paixão carnal. O problema não está na sincopação, pois isso é um recurso legítimo quando usado com moderação. Mas o jazz é uma cacofonia absoluta, uma combinação de sons desagradáveis e dissonâncias complicadas, uma feiura intencional e uma vulgaridade deliberada. Para alguns, isso representava a vida desviante e até mesmo degenerada daqueles que passavam as noites nos bares clandestinos. Em clubes enfumaçados e sujos, onde homens e mulheres de diferentes raças e crenças se reuniam para dançar e beber álcool. Em um artigo de Anne Shaw Faulkner intitulado "O Jazz coloca o pecado na sincopação", a autora escreve: Fomos ensinados que a música acalma até a alma mais selvagem, mas nunca paramos para pensar que outro tipo de música pode despertar instintos selvagens. Ficamos satisfeitos em aceitar todos os tipos de música e admitir a música em todas as suas formas em nossos lares, simplesmente porque era música. É verdade que, frequentemente, o pai e a mãe preferiram alguma velha canção ou dança favorita ou alguma área de ópera ao último sucesso que entrou no lar. Mas, afinal de contas, os jovens precisam ser entretidos e divertidos. E mesmo os pais à moda antiga não gostavam da música de dança da época. Eles achavam que isso realmente não poderia fazer mal, porque era música. Portanto, é um verdadeiro choque para muitos desses pais descobrir que os Estados Unidos estão enfrentando uma situação muito séria em relação à sua música popular. Assistentes sociais nos dizem que nunca na história do nosso país houve condições tão imorais entre nossos jovens. E nas pesquisas feitas por muitas organizações a respeito dessas condições, a culpa é atribuída à música jazz e à sua influência negativa sobre os jovens de hoje. Nunca antes danças tão escandalosas foram permitidas tanto em salões de baile privados quanto públicos. E nunca foi usado para acompanhar a dança uma combinação tão estranha de tom e ritmo como a produzida pelas orquestras de dança de hoje. Certamente, se essa música for de alguma forma responsável pela situação e pelos atos imorais que podem ser atribuídos à influência dessas danças. O Speakeasy foi o primeiro lugar onde músicos de jazz, muitos deles afro-americanos, puderam tocar. Embora esse fato certamente não tenha ajudado a melhorar a reputação do jazz, outro avanço ajudou. Rádio. A radiodifusão em larga escala foi introduzida em 1922 e, com ela, muitos estilos diferentes de música também foram apresentados. Concertos e apresentações em estúdio podiam ser transmitidos para casas em todo o país e o público podia ouvir música jazz sem nunca precisar entrar em um bar clandestino. Enquanto nos subúrbios e áreas rurais, cantores brancos de jazz ainda eram os artistas preferidos, isso quando a música jazz era transmitida. Mas nas cidades, especialmente Nova York e Chicago, artistas como James P. Johnson e Louis Armstrong foram os primeiros a conquistar espaço nas ondas do rádio e no cenário cultural dos loucos anos 20. Embora possamos agradecer aos bares clandestinos e ao rádio pela proliferação da música jazz nos anos 20, os proprietários, operadores e fornecedores dos bares clandestinos frequentemente negociavam todo tipo de atividade ilícita. Jogos de azar, drogas e prostituição. Muito antes da lei seca e do crescimento do crime organizado e impulsionado pelo comércio ilegal de bebidas alcoólicas, os gangsters já eram os exploradores da profissão mais antiga do mundo. O mal social é tão antigo quanto a humanidade.
Desde os registros mais antigos da história, há evidências de sua existência e do consequente tráfico terrível. Desde a selvageria até a civilização moderna, as mulheres têm sido escravas da besta que vive no homem. Elas foram capturadas, vendidas para dar lucro e tiveram pouco a dizer. A Idade das Trevas está repleta de dados sobre essa fase triste e vergonhosa da vida. O início da era cristã, com seu ensinamento de pureza e castidade, introduziu o ascetismo extremo. Uma postura radical era necessária onde a civilização aparentemente havia enlouquecido com o sexo. Bordéis, prostíbulos, casas de tolerância eram alguns dos nomes usados para casas de má reputação. Frequentemente, mulheres, jogos de azar e bebidas alcoólicas podiam ser encontrados no mesmo lugar, tudo isso pertencente e operado por gangsters. Tudo isso praticamente ignorado pela polícia. A aplicação eficaz das leis contra a prostituição exige policiais honestos e eficientes. Enquanto casas de prostituição e prostitutas autônomas puderem pagar dinheiro por proteção e para não serem presas, a interferência policial será apenas uma questão de conveniência. É um fato bem conhecido, embora raramente possa ser comprovado legalmente, que policiais na maioria das grandes cidades lucraram com a prostituição. Administradores de bordéis já relataram ter pago milhares de dólares à polícia pelo privilégio de abrir estabelecimentos e pela proteção contínua. Se os policiais não eram ousados o suficiente para coletar o dinheiro eles mesmos, empregavam um agente familiarizado com os caminhos do submundo. Essas quantias variavam de acordo com o número de moradoras na casa e os preços cobrados. A polícia sabia se a casa era uma casa de $1 ou de $10 e se tinha 10 ou 20 moradoras. As garotas que alugavam quartos, casas de encontro, gerentes e ocupantes de apartamentos usados para prostituição diziam que a polícia cobrava delas. Uma ex-capitã da polícia na cidade de Nova York confessou que os oficiais em seu distrito extorquiam dinheiro de hotéis e casas de prostituição e que ela havia dividido os lucros disso. Uma tenente da polícia, que pagou com a própria vida pelo assassinato de um apostador confesso, havia lucrado com estabelecimentos de prostituição e casas de jogos, além de realizar batidas policiais, sem outro propósito além de exigir esse tributo. Em uma audiência no Conselho Municipal de Chicago, em 1912, após o fechamento de 2 zonas de prostituição e a demissão de vários oficiais de polícia, a advogada da organização que processava os exploradores apresentou uma página de um livro-caixa, mostrando que o pequeno estabelecimento desordeiro pagava $210,51 por semana para a proteção policial. Ela calculou que a polícia arrecadava mais de $2 milhões por ano dos estabelecimentos do distrito. Os primeiros exemplos de corrupção causados pelo crime organizado na América vieram das operações dos bordéis nos zonas de prostituição de qualquer cidade. Desde autoridades eleitas localmente até policiais de rua, representantes do governo trabalhavam lado a lado com gangsters para lucrar com a prostituição. Com um sistema estabelecido para acalmar as preocupações do público e fazer parecer que a lei estava sendo cumprida. Isso muitas vezes acontecia às custas da mulher trabalhadora, como detalhado no livro de 1915 de Maud Haddon, A Escravidão da Prostituição. Mulheres que fazem programas nas ruas de Nova York disseram que precisavam pagar para circular por certas vias sem serem molestadas. Elas tinham que restringir sua atuação a distritos específicos, que coincidiam com a área de patrulha policial. Ao ultrapassarem esses limites, arriscavam ser presas. Uma garota que se rebelou contra o sistema me disse uma noite no juizado noturno: "Eu paguei para andar na Rua 34 e acho uma grande injustiça ter sido presa só porque, por acaso, andei na Rua 35 esta noite." Embora muitas tenham contado histórias de corrupção, poucas apresentaram provas para sustentar suas acusações. Uma noite, 2 garotas que admitiram ser prostitutas entraram em uma delegacia e denunciaram 2 detetives por exigirem dinheiro delas sob ameaça de prisão. Os policiais pediram uma quantia alta, mas aceitaram $3 quando as mulheres insistiram que era tudo o que tinham.
Muitas vezes, as mulheres eram forçadas à prostituição ou obrigadas a permanecer nela por medo de represálias violentas impostas por seus cafetões e outros membros do submundo. O poder da gangue sobre as mulheres é evidenciado pelo sucesso de seus líderes em obrigá-las a cumprir suas ordens. Duas jovens, Myrtle R. e Barbara H., depois de testemunharem contra 3 gangsters, ficaram tão intimidadas que retiraram todo o seu depoimento e voltaram a ficar sob o controle da gangue. Por algum tempo, elas estiveram associadas aos membros da gangue e vinham ganhando dinheiro para eles através da prostituição. Doyle, que havia jurado vingança contra o chefe da gangue Madden por ter roubado Myrtle, foi baleado e morto em um bar no lado oeste da cidade de Nova York por 2 dos homens de Madden. Na noite do assassinato, Bárbara estava sentada com um jovem marinheiro na mesa nos fundos do bar. Ouviu os tiros e, quando saiu correndo do bar, viu Madden do outro lado da rua, com o boné puxado sobre os olhos e as mãos nos bolsos do suéter. Depois, ela se reuniu a Myrtle e Madden no restaurante, ponto de encontro da gangue. Myrtle acompanhou Madden naquela noite a um apartamento na rua 30 Oeste, onde ouviu ele relatar como ordenou a morte de Doyle e depois escutou os pistoleiros contarem ao chefe como foi o assassinato. A princípio, Myrtle não queria contar a verdade, declarando que seria assassinada se o fizesse. Antes do julgamento final, porém, ela mudou de ideia. Mesmo sob ameaças e olhares dos gangsters, ela revelou a verdade no banco das testemunhas. Quando o advogado do atirador a interrogou severamente, ela explicou: "Voltei para a minha igreja e para a minha religião e decidi contar a verdade." A condenação e sentença dos 3 homens foram rápidas. Os 2 atiradores foram condenados a 13 e 18 anos, e o chefe da gangue, Madden, de 10 a 20 anos. Com a perda de seu líder, a gangue temia perder prestígio e poder. As 2 jovens recebiam ameaças frequentes de morte, informando que atiradores teriam sido pagos $150 para matá-las. Elas reclamaram ao promotor público e foram enviadas para fora da cidade. Logo depois, porém, a quadrilha assumiu o controle, tirou-as de casa e as fez assinar declarações juramentadas, desmentindo todos os depoimentos que levaram os atiradores à prisão. Com a indignação moral causada pela prostituição institucionalizada, também vieram estatísticas alarmantes sobre danos à saúde física e mental. No relatório Vício e Saúde de 1921, o Dr. John Clarence Funk apresenta algumas estatísticas horripilantes da época. 33% de todas as prostitutas são consideradas débeis mentais. 90% de todas as infecções sifilíticas em homens são provenientes das prostitutas, sejam profissionais ou amadoras. 50% de todas as mulheres sifilíticas contraíram a infecção sem culpa. 70% das mulheres que procuraram o Hospital de Nova York para tratamento de doenças venéreas eram mulheres casadas respeitáveis infectadas por seus maridos. 85% das mulheres casadas que têm sífilis contraíram a doença de seus maridos. 15% de todas as primeiras internações no Hospital Estadual de Nova York para doentes mentais são atribuídas à sífilis. Apesar dos efeitos prejudiciais à saúde e à segurança, a prostituição continuou a florescer. Ela continuou sendo uma frente lucrativa de muitas operações criminosas. Dizem que Al Capone não gostava desse ramo e tentou afastar a máfia de Chicago dessa prática depois que assumiu o comando. Mas a receita proveniente dos bordéis não podia ser ignorada. Assim como dançar e beber, o sexo estava se tornando um dos passatempos favoritos dos americanos. Obrigada por assistir. Se quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos envolventes como este, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.